Voltamos com o nosso Tome Ciência. Hoje nós estamos discutindo a importância da economia enquanto ciência, a sua aplicabilidade na vida brasileira, com a presença do professor Aloysio Araújo, que é lá da Fundação Getúlio Vargas, do Instituto de Matemática Pura Aplicada, a Ceci Joruá, do Laboratório de Políticas Públicas da UERJ, e o professor Luiz Carlos Prado, lá do Instituto de Economia da UFRJ. Bem, nós terminamos o bloco aqui definindo bem o que era economia, o início das formações, e vamos então agora entrar um pouco na aplicação disso. Eu vou citar um exemplo agora de 2011, Aloysio, que o governo, então, Obama, teve que fazer uma discussão enorme entre democratas e republicanos para ver como é que o superávit lá, a dívida, ou seja, até que ponto quem manda em quem? Se a ciência poderia ter um planejamento comum, por que ela às vezes está tão agarrada, por exemplo, a uma disputa política, a essa condução? Como explicar esse momento, por exemplo? Olha, os economistas têm avançado muito, eu sou entusiasta disso. Olha os tipos de modelos que eles utilizam, mesmo nesses debates que para o grande público parecem fla-flu, na realidade tem modelos por trás do acelerador, de que tipo de gasto público vai influenciar a economia, os modelos do Banco Central, que utilizam métodos de macroeconometria muito sofisticados para saber até que ponto se pode diminuir os juros para estimular a economia numa situação como essa. Nós tivemos uma situação atual totalmente distinta da década de 30, do que o Teste aumentou os juros. Aqui os juros foram levados para zero e mais ainda. Década de 30, estou falando de 1930. Na outra crise. Agora a reação em termos de taxa de juros imediatamente levou para zero. Tem mesmo a política não convencional, onde o governo compra títulos para diminuir mais ainda a taxa, porque não pode ter juro negativo, digamos assim. Agora, tem certas coisas que ficam mais, tem outras áreas que ficam mais difíceis você ter uma precisão do tipo de gasto público para estimular a economia. Porque se você gasta muito agora, você vai colocar em risco a credibilidade fiscal do próprio de pagamento de volta desses, mesmo que os Estados Unidos tenha moeda internacional, ele pode provocar inflação, caso tenha que emitir para pagar. E, por outro lado, você quer estimular a economia. Então, tem um debate aí, que é um debate até onde vão os modelos, para te dar precisamente. Então, o economista não tem esse tipo de informação, mas isso não significa que é tudo uma questão ideológica. Para o especialista, é muito menos ideológico do que para o Sim, mas para quem está de fora, está vendo bem, os republicanos, no caso, foram mais conservadores na crise de 2011 porque queriam cortar despesas. E o outro queria aplicar mais. Quer dizer, então, existe uma vontade política atrás da definição. Os representantes, por exemplo, os republicanos, estão mais preocupados com a estabilidade, quer dizer, para não entrar no problema de dívida como a Europa tem agora. Eles são mais conservadores, eles veem mais e veem menos os benefícios dos gastos públicos com relação à economia. Os democratas têm uma agenda social mais intensa e veem com um lado mais positivo os próprios gastos do governo e o estímulo que isso pode causar. E então vê assim, não, taxa de juros internacional de longo prazo não está subindo, então a gente pode gastar mais aqui. Então tem uma divergência dos modelos, e é bom até que seja Embora assim. Os mecanismos de verificação, de aferição, são mecanismos comuns, no caso. Tem políticos que são puramente políticos, de um lado, do outro, tem puramente políticos. Mas tem modelos que estão sendo utilizados. No meio da crise estava ali o Larry Summers com modelo de macroeconomia para saber qual é o efeito do acelerador econômico. Tem um lado científico que não vem a público, mas que permeia muito o office do budget dos Estados Unidos, do Congresso americano, tem centenas de PhDs, o Banco Central americano tem. Então, tem um outro lado científico que não aparece normalmente na história, fica enterrado pela discussão. Importantes. Bem, o professor Luiz Carlos tinha pedido para falar também sobre esse aspecto. Dessa crise, só para fazer uma comparação. Na década de 30, a partir de 1929, a natureza do conhecimento da economia era muito diferente agora. A visão que se tinha na década de 30 é que os mercados eram absolutamente autorregulados. Então, no caso, qualquer intervenção do Estado, na melhor das hipóteses, seria inócua e muito provavelmente negativa. A experiência na década de 30 mostrou que a intervenção do Estado é capaz de trazer determinados efeitos de recuperação da economia, desde que ele seja feito usando determinados critérios.
Essa experiência foi razoavelmente bem sucedida, com algumas dificuldades, nos anos 30, e ela vai influenciar muito a política econômica no pós-guerra. Então, quando nós pegamos a crise de 2008, ela já é feita com a experiência da Grande Depressão nos anos 30, onde a natureza do debate mudou. Toda a macroeconomia do pós-guerra foram diferentes interpretações sobre a natureza daquilo que ocorreu em 30. Há diferentes políticas, porque há diferentes interpretações possíveis para os mesmos fatos. Mas a gente poderia, dizendo, nessa sua linha, de que o caráter científico dos estudos permite com que surjam novas soluções e novas claro, permite. Para contribuir. Permite. Agora, vamos só colocar os limites do próprio conhecimento. Vamos pegar no caso da biologia. Biologia, ninguém tem dúvida que é ciência. Você tem todo um método a partir de abordagens revolucionárias, etc. Nós somos capazes de explicar por que uma determinada espécie surgiu no passado. Mas é muito difícil você prever quais são as espécies que vão surgir no futuro, embora você saiba as leis de criação de uma nova espécie. Exatamente. A economia também, quando você trabalha com o passado, você tem várias interpretações possíveis para os diversos fenômenos. Você não tem uma maneira final de demonstrar que você pode fazê-lo de maneira analítica, através de métodos quantitativos, você pode fazer de maneira literária, você pode ter várias abordagens para tratar de um mesmo tipo de assunto. Mas, como você se colocou, em última instância, o único laboratório que nós temos é a história. E não é possível se repetir o fenômeno histórico como você repete no laboratório. Exatamente igual. Exatamente. Então, por exemplo, quando Galileu Galilei queria questionar a física anterior, a física de Aristóteles, ele podia subir na Torre de Pisa, soltar uma bala de canhão, uma bala de madeira e mostrar que as duas caíam ao mesmo tempo, logo podiam falsear o sistema anterior. Eu não tenho como repetir a década de 30 com outro tipo de abordagem para saber se aquela política que foi feita era mais eficiente ou outra. Então, você tem, por exemplo, uma interpretação muito interessante do Milton Friedman e outra keynesiana, as duas perfeitamente razoáveis sobre a crise dos anos 30. Antes de ir e não tem uma solução final sobre essa questão. Ainda que eu vou já lá, o Aloysio ainda está querendo questionar um pouco de coisas que você eu colocou. concordo, eu concordo que o Prado falou que tem certas experiências, por exemplo, de técnica, que não dá para ficar repetindo. Agora, a economia não é só isso. A economia é microeconomia também, e onde você tem experiência de laboratório. Tem avanços fabulosos, que você vê assim, o que um tipo de leilão pode provocar, que é extremamente importante. Por exemplo, o leilão que foi feito na Inglaterra, que o Blair fez de telefonia, quanto você arrecadou, você desenhou um leilão de uma certa forma. Você tem regulação por incentivos, você tem dados, você tem experimentos mesmo feitos dentro do laboratório atualmente. Tem outros que são métodos, a metodologia tem variado muito. Tem metodologia Talvez empírica. A gente não possa ver esta política mais ampla com esse essa crise econômica macro, geral, que obviamente não dá para ficar repetindo no laboratório. Agora, tem outras dimensões de economia extremamente importantes, surgindo mais associada à microeconomia, que são fabulosas e que são muito relevantes do ponto de vista locativo. Por exemplo, capital humano, o que a gente deve investir? Né? Essa educação infantil mais a educação posterior. Quais são as taxas de retorno? O Sr. Heckman, Prêmio Nobel de Economia. Ou seja, isso faz parte também da economia. Educação, isso é parte da economia também. Tá bom. Então, é uma coisa, a economia muito mais ampla. Quando a gente fala em comércio fazer internacional, educação para jovens, faz sentido. Faz sentido. Educar. Deixa eu passar agora um pouquinho para a professora. O problema da economia e dos economistas é que nós somos muito ambiciosos. Nós queremos explicar tudo e, às vezes, a própria sociedade exige dos economistas que ele dê uma opinião em tudo, porque, afinal de contas, o aspecto econômico é sempre muito relevante. Mas os relatos são muito distintos. Por exemplo, sobre 1930. Existe um fato político que os economistas consideram pouco e que eu acho que foi muito importante para as receitas keynesianas que vieram a surgir nos anos 1930. Foi a Revolução Soviética. Hobsbawm, nosso grande historiador Eric Hobsbawm, ele conta que nos anos 30, à medida que o desemprego aumentava, as populações saíam às ruas nos Estados Unidos, fazendo greve, protestando e dizendo, afinal de contas, o socialismo é melhor,
porque o socialismo garante emprego para todos. E foi essa pressão das massas e a mensagem de esperança que a Revolução Soviética tinha despertado, né, entre os operários, que acelerou e deu um grande impulso às mudanças que, na verdade, puseram fim àquele liberalismo do século XIX. E eu diria também que hoje o grande problema que nós temos, sobretudo na periferia, é não termos a União Soviética. Não temos mais o modelo socialismo, não temos mais um outro paradigma que possa ser cotejado com o capitalismo. Não em contraposição, mas nós temos variantes muito grandes. Nós temos modelos, né, todos tendo como centro a organização social capitalista. Mas, inclusive, os outros modelos são recentes, quer dizer, a China, o brasileiro conhece muito pouco sobre a realidade da China. Mesmo os que estudam. Tem uma estrutura dita socialista, mas que sequer mercado. Né? Exatamente, ela é uma economia de mercado, mas ela tem um único partido, que é o Partido Comunista, que é absolutamente democrático, e que só que não é a mesma democracia. Para os militantes do passado, como é que faz sentido, né? Partido comunista com uma economia que quer usar conceitos. Mas é a novidade do nosso tempo. Deixa eu só relativizar um pouquinho. Olha, crise é uma coisa perigosa. Que crise pode colocar isso que se levantou nos anos 30, mas nos anos 30 também levou o fascismo na Alemanha. Quer dizer, então, o problema de crise é que, de alguma maneira, as pessoas ficam buscando alternativa, sejam elas viáveis ou não, e algumas perigosas. Então, eu tenho um pouco... O que nós estamos discutindo no campo da economia é o seguinte: existem instrumentos que possam trazer o debate à economia para mudar ao longo do tempo. Nós aprendemos com a história, nós somos capazes de ter instrumentos melhores? Sim, nós temos. A própria natureza do debate muda. Agora, diferente das ciências da natureza, você não vai ter um único paradigma em economia. Você pode ter vários paradigmas que são igualmente legítimos e tem instrumentos científicos para lidar com a realidade, mas não tem uma maneira final de resolver esse problema. Tá. Antes de ir para o intervalo, uma última observação aqui do professor Luiz, já vamos... Eu acho que é interessante isso. Porque quando nós estamos nessas situações econômicas, que são muito relevantes, que você não tem capacidade de fazer experiência, então você tem interpretações distintas. Eu acho até interessante que existe, tem um artigo muito interessante de um economista que hoje ganha um prêmio Nobel, ele assim, o economista como advogado, que eu acho muito interessante. O que faz um advogado? O advogado de defesa, ele tenta defender o máximo, e o promotor está tentando provocar todas as evidências possíveis. Então é interessante até que a economia, a gente tem assim, uma onde funciona a economia de mercado máximo, e outros vendo os defeitos. Agora, a gente tem que ter... a gente aprende com o tempo, porque certas coisas, certos modelos, certas divisões são... esse embate que o público que está de fora está achando que tem um fla-flu de contínuo, está havendo um aprendizado econômico, está havendo uma quer dizer, a ciência está se apropriando. Embora essa metodologia de ver como advogado é útil também, porque... Bem, deixa eu aproveitar, professor Luiz, para chamar o intervalo. Exatamente com esse sentido, né? Se tem um advogado de acusação, um de defesa, certamente me parece que sobra o júri para a gente. Vamos ver, depois do próximo bloco, a gente entender melhor como é que o povo pode ser júri dessas questões econômicas. Um instantinho só que a gente volta já já.